ali reunidos naquele congresso. E nós pensamos, se formos a esse lugar e cantarmos uma canção ali, então as pessoas vão nos ver e elas vão gostar da canção e vão nos convidar para ir nas suas igrejas, os pastores vão nos convidar. Nós tínhamos a pretensão de aparecer, de se tornar conhecidos naquele congresso, porque tinha mais de 10 mil pastores. Fomos. No primeiro dia, ninguém nos chamou. No segundo dia, tentamos articular, tentamos falar com algum pastor e nada, ninguém. E aí voltando para o quarto, voltando para a pousada que nós estávamos naquela noite, estávamos tristes porque ninguém reconhecia. Estávamos ali conversando e o Senhor começou a falar no nosso coração. O Senhor começou a nos dar essa canção ali naquele lugar. Ele começou a nos falar sobre a vida de João Batista. João Batista era um homem, foi um homem tremendamente usado pelo Senhor. A Bíblia fala que o Senhor, depois de 400 anos de silêncio de Deus, por causa do pecado de Israel, o Senhor voltou a falar pela boca de um profeta chamado João Batista. Depois de 400 anos de silêncio, esse homem era um homem cheio de poder, cheio da autoridade do Senhor. Ele era um homem reconhecido por Jesus. Jesus disse a respeito de João Batista, Jesus disse: dentre os nascidos de mulher, não houve ninguém maior do que João Batista. Imagine o peso dessa palavra sobre a vida de um homem, querido. Um homem ser reconhecido como o maior pela boca do próprio Senhor Jesus. Maior do que Moisés, maior do que Abraão, maior do que Elias, maior do que Eliseu. A Bíblia fala, o Senhor Jesus diz: dentre os nascidos de mulher, não houve ninguém maior do que João Batista. Mas Jesus completa o versículo e diz: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Nós começamos a meditar nisso. Começamos a meditar sobre a vida dele, desse homem, mesmo sendo um profeta de Deus, mesmo levando multidões até o deserto para ouvirem a sua pregação. A Bíblia fala que quando Jesus aparece, quando Jesus começa o seu ministério, João Batista diz: é dele que eu venho falando o tempo todo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Mesmo ele sendo um profeta usado por Deus, mesmo as multidões seguindo João Batista, ele entendia que não era por causa dele, querido. Ele entendia que tinha um propósito maior, que tinha um fim em si mesmo maior, que era honrar, que era preparar o caminho de Jesus, que era fazer o nome do Senhor Jesus conhecido, honrado e glorificado
conhecido pelo Deus de Israel. O mais importante do que ser conhecido pelos homens é ser reconhecido quando você lá no seu quarto levanta as mãos e começa a adorar, querido. É ali que você tem que ser conhecido. É ali, querido. E quando ninguém está te vendo, é quando ninguém está vendo o seu trabalho. É ali que você faz, quando você faz para Deus. O Senhor fará tudo no céu e diz: vou abençoar aquele meu filho, porque ele não está fazendo para querer se promover, ele está fazendo para honrar o meu nome. Então eu também vou abençoá-lo, então eu também vou honrá-lo. O Senhor viu a adoração de Davi atrás das malhadas e o levou para o palácio. Eu quero te profetizar sobre a tua vida, que aquilo que você faz em secreto será visto e será recompensado publicamente pelo Senhor. Deus, se você crê nessa palavra, dê um aplauso ao nome do Senhor. Aleluia. Volte no seu lugar. Os solteiros,